Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema um pouquinho diferente. Como eu já falei pra vocês, eu sou teacher de inglês e eu gosto muito de contar um monte de história e experiência que eu já tive com meus alunos, até a título de curiosidade e porque, cara, eu sou um cara muito aleatório. Acontece tanta coisa aleatória na minha vida, tanta coisa que eu jamais imaginei que ia acontecer e muito do nada, que eu resolvi compartilhar com vocês hoje, falando dos países e lugares que eu já visitei. Bora lá! A situação que me fez viajar a primeira vez para fora do Brasil foi bem aleatória, mas ao mesmo tempo foi meio triste. O mais engraçado de você sair pro país é que tem as pessoas que pensam assim: ô louco, o Josh tá com dinheiro, hein? Olha só, viajando pra fora do país, indo passear, porra, aí sim, hein? O que será que tá fazendo pra ganhar esse dinheiro todo? Deve tá mexendo com coisa legal. É ou não é? As pessoas pensam isso, gente, mas assim, a gente tem a ideia de viajar pra fora do país como algo realmente surreal, inalcançável, até você viajar a primeira vez e ver que não é nada tão impossível assim. A primeira viagem que eu fiz foi em 2014, quando eu fui pra Austrália visitar a minha irmã. A Jéssica conseguiu entrar num plano que tinha na época do governo chamado Ciências Sem Fronteiras. E ela teve essa possibilidade de estudar na Austrália, estudar inglês primeiro e depois fazer um tempo da faculdade que ela estava cursando, que era farmácia. E, infelizmente, ela teve um problema de saúde lá. E eu tava tristão, porque tinha acabado de sair de um relacionamento longo. Domingo de manhã. E aí eu acabei vendendo algumas coisas e juntando a grana e falando, quer saber? Vou pra fora do país. Eu tinha o basiquinho do inglês. Right in the middle. E resolvi ir lá pra Austrália. Simplesmente minha primeira viagem foi pro outro lado do mundo. Quando eu fui comprar a passagem, tinha uma possibilidade de eu realizar um sonho meu, gente. Eu sou viciado em prédios altos e construções grandes e bonitas da humanidade. E, cara, Dubai tem o maior prédio do mundo, que eu acompanhei toda a construção pela internet. Eu falei, ah não, cara, tem um voo que passa por Dubai. Olha que coisa surreal, Dubai. E foi assim que eu comprei o voo pra Austrália, com passagem por Dubai. Mas era somente algumas horas, na ida eram 3 horas. Então, cara, 32 horas dentro de um avião. Assisti 4 filmes, ouvi o CD do Sam Smith na época inteiro, umas 8 vezes, e ainda faltava tipo 8 horas de viagem. Outra coisa engraçada de viajar para a Austrália é que na ida, às 32 horas, eu só tive noite. Você vence o fuso horário, então você sai de noite daqui, no meio do caminho é noite, quando você chega lá é noite, eu não vi dia. E na volta acabei passando pela mesma coisa. O que acontece é que na ida eu ia ficar 3 horas em Dubai, e na volta eu poderia passar 23 horas, então talvez conseguir realizar meu sonho, dependendo de como o dinheiro tivesse, né? Já que eu cruzei do Brasil à Austrália com 17 dólares no bolso. É o que eu falei sobre não ter grana. E cara, foi surreal a primeira experiência quando eu desci em Dubai, já vi todo mundo falando daquele idioma estranho. Aí eu vi como o inglês é importante, porque eu sempre conto isso pros meus alunos. Eu fui no banheiro, eu não sabia se eu podia me trocar naquele banheiro, lá que tem regras totalmente diferentes. E o tiozinho olhou pra mim e falou em árabe. Eu não sei como é que fala, que eu não sei falar isso. E eu olhei pra ele, oh my god, do you speak English? Aí ele, yes! Cara, o cara falou comigo em inglês. Pra vocês verem como lá qualquer pessoa tem um acesso muito maior ao inglês do que nós. E como é importante o inglês pra você se comunicar, até mesmo em países que não falam inglês. Enfim, consegui me trocar, fui. A gente parou Qual é o país? Em Singapura, lá que tem um aeroporto todo de carpê, coisa chique. Surgiu de repente um holograma de um cara assim na frente fazendo uma propaganda de um negócio. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E quando faltava 8 horas pra gente chegar, nessa parada que a gente fez em Singapura, um casal de australianos sentaram do meu lado, um senhorzinho e uma senhorinha. E aí eu pedi uma coca, né? Porque até eu tava meio inseguro no inglês. Coke? Aí o casalzinho falou pra mim assim, não, você não vai beber nada? Ah, eu quero um hi-fi pra minha esposa, quero uma Heineken pra mim e uma Heineken pro meu amigo. Bebi umas com eles, cheguei meio zonzo lá na Austrália. E eu vivi coisas incríveis com a minha irmã na Austrália, mas para não ficar um vídeo muito longo, talvez um outro dia eu conte mais, mas eu vou contar uma experiência que tivemos lá pra vocês. Depois que minha irmã já estava melhor de saúde, a gente resolveu visitar uma ilha chamada Stradbroke Island. Vou botar umas imagens aí pra vocês. É um paraíso, nós somos bem empolgados, você vai de metrô até a última linha, aí pega um ônibus, aí pega um barco, anda 40 minutos, a ilha é enorme, é quase do tamanho da cidade que eu moro aqui, Balneário Camboriú, e tem placas por todo lugar dizendo, você pode encontrar koalas e cangurus selvagens. E a gente já ficou empolgado, mas o guia falou pra nós, é muito difícil vocês encontrarem cangurus e koalas selvagens aqui, porque eles se escondem. Ha! Não comigo, né? A primeira rua que a gente virou, eu e minha irmã andando a pé, o que tinha lá?
2 cangurus enormes. Nós perguntamos ali pro pessoal que tá falando, não, it's just your friend hanging out. Era a coisa mais linda aquela ilha. A gente almoçou num lugar super top, com uns lanches maravilhosos. Tinha um monte de surfista. E aí a gente se deparou com uma praia que parecia dos sonhos. Vou colocar a imagem pra vocês verem. Uma praia maravilhosa, linda, com dois morros assim, e no meio aquela praia incrível. E nós descemos e tinham algumas pessoas na areia e 4 pessoas na água. Eu falei, esse povo é doido, tá 40 graus. Gente, era verão, dezembro de 2014. Verãozão, a galera tudo na areia. Eu falei, que isso, eu vou pra água. Jéssica, fica aí que eu vou pra água. Eu cheguei na água, as 4 pessoas eram brasileiras. E a gente começou a trocar uma ideia, eu fiquei mais ou menos uns 40, 45 minutos na água. Passamos o resto daquele dia conhecendo a ilha, passeando, e aí depois a gente acabou voltando pra casa. E aí eu falei, eu vou pesquisar sobre essa ilha, porque talvez a gente volte outro dia, vou ver se tem algum hotel, alguma pousada que a gente possa ficar. Gente, aquela praia que eu fui tem uma das maiores incidências de tubarão branco da Austrália, tipo... Sim, eu nadei, fiquei 45 minutos numa praia que tinha tubarão branco. Não que tinha, né? Mas tinha incidência de tubarão branco. Agora eu entendi por que só tinha 4 brasileiros na água, né? Vamos precisar de um barco maior. Foram 45 dias de muita alegria, de muitas experiências. Cara, tem uma coisa bizarra que aconteceu comigo no primeiro dia. A primeira noite que eu resolvi sair com a minha irmã, que a gente foi numa baladinha, que lá que eles chamam de hotel, são as baladas. Como se fosse um hotel, mas embaixo do albergue ou do hotel tem a baladinha que a galera se encontra. É uma mistura de barzinho com balada. É muito da hora. Então, quando a gente resolveu descer a rua pra pegar o ônibus, a minha irmã morava numa parte meio subidinha assim, escuro pra caramba, eu tomo um rasante. Vuf! Meu Deus, eu falei, é o Batman, velho, era um bicho muito enorme. E a minha irmã falou, é só uma Flying Fox. Raposa voadora. Gente, é a maior espécie de morcego que existe. Vou te deixar uma imagem aí. Saca só o bicho que eu tomei um rasante. Tem uns animais muito da hora lá que eu vi no zoológico. E a Austrália é realmente um país encantador. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Já em 2017... eu acabei tendo uma oportunidade de ter outra experiência internacional, dessa vez muito mais profunda e imersiva. Quando eu estava para pedir a conta do trabalho, que eu estava já há 4 anos, estava um pouco cansado, surgiu a oportunidade com um amigo de ir para a Inglaterra para trabalhar. Eu e meu amigo de infância, o Douglas, resolveu encarar essa aventura comigo, e também meu amigo Ricardo, com dinheiro contadinho, para ir para lá e trabalhar e ver se fazia uma grana lá, como muita gente já tentou, né? Então acabou dando errado quando a gente chegou. E a gente acabou indo pra casa de um brasileiro, um senhor brasileiro, grande seu Almeida, que acabou ajudando e falou, eu tenho uma shed, que é tipo uma casinha de ferramentas, lá atrás, que eu posso adaptar uns colchões e vocês dormem por lá. Douglas, você vai lembrar dessa, hein? A gente foi pra tal da shed e tava quase no inverno, gente, Inglaterra. Então tava um frio do... Mesmo assim, nós fomos pra lá, tinha coberta, e ele falou assim, só cuidado que tem muita raposa de noite, Ai meu Deus, como assim tem raposa? E não tinha porta ao lugar. Então você imagina, a gente dormiu com puta de um frio, se cobrindo, aí não tinha porta. A gente ficou quase uma semana nesse lugar. Foi bizarro, mas ainda tem que agradecer a ajuda deles, porque tinha as pessoas lá dentro que a gente tomava banho na casa, a gente comia, podia fazer as coisas ali, e demorou um pouco até a gente conseguir o trabalho certinho. Um tempo depois, nós conseguimos emprego, os 3 no mesmo lugar, na Amazon, lá na Inglaterra. Então nós trabalhamos como driver, cada um tinha sua van, e aí pegava as rotas e saía fazer as entregas da Amazon. Então vocês pensam quantas aventuras a gente viveu. Eu vou contar apenas algumas aí para dar tempo no vídeo. Foi quando eu ia fazer a rota de farms, rota de fazendas. Então a gente era incrível, porque vi fazendas de 800 anos, brasões de famílias com mais de 1000 anos, cemitérios com túmulos de 1600, 1700. O que acontece é que lá no inverno escurece às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde já tá escuro. E amanhece depois só quase 8 horas da manhã. Muitas vezes eu trabalhei até 8 horas, 9 horas da noite. Então das 3 até esse horário era escuro. Então tinha lanterninha para procurar os números e tal. Agora você imagina você ir numa fazenda de 800 anos, o próprio cenário de filme de terror, e a casa bem lá no fundo, mas bem lá no fundo, quase 1 quilômetro de distância. E muitas vezes não dava para ir com a van até lá e você tinha que ir a pé. Eu sou medroso por natureza. Então geralmente eu ficava no telefone com o Douglas, meu amigo, e aí eu falava, Doug, pelo amor de Deus, cara, não desliga esse telefone, que eu vou ter que ir a pé até lá na casa. No meio da parada, cai a ligação. Porque o sinal tava muito em zona rural,
caía a ligação. Ai, meu Deus do céu. Aí rezava tudo que eu sabia. Chega na porta, aperta a campainha, olha pelo vidro, tem aqueles cavalinhos de madeira, de brinquedo. Aquelas cadeiras de balanço se mexendo, um piano dentro da casa. Saí correndo. Voltei pra van e liguei. O Douglas morreu de dar risada, se matou de rir da minha cara. Então assim, ó, o legal desse trabalho é que foi uma imersão na cultura dos caras. Consegui aperfeiçoar muito o meu inglês. Então eu voltei para o Brasil para começar a faculdade, mas pouco tempo depois que eu fiz um semestre da faculdade, eu e o Joey, que vocês já conhecem dos outros vídeos, resolvemos ir para a Inglaterra. De novo. Isso foi em 2018. A gente passou por várias outras coisas que eu vou convidar, tá convidado, Joey, pra vir aqui um dia pra gente fazer um vídeo contando as experiências lá. Mas eu vou contar uma experiência muito doida que aconteceu por lá. Eu estava trabalhando normalmente, fazendo as minhas entregas, quando eu entrei na Download Drive. Porque eu nunca vou esquecer o endereço da rua, Download Drive, number 66, porque, cara, marcou a minha vida o que aconteceu lá. Tem casas muito antigas lá, com portas de madeira super grossas. E elas geralmente têm uns espacinhos com vidro que dá pra você ver dentro da casa. E eu bati na porta, apertei a campainha como de costume, dei aquela espiadinha no vidro, tinha uma senhorinha descendo a escada, tipo, super devagar. E eu fui olhar de novo no vidro, de repente... Velho, a senhorinha rolou da escada. Eu fiquei desesperado, falei, ai meu Deus, e ela rolou da escada, tipo, e caiu assim, ó. Velho, você tem noção? Eu falei, ai meu Deus, matei a velhinha. Aí eu saí correndo, fui na primeira vizinha do lado, bati na porta, saiu uma chinesa. Aí eu, oh my God, esqueci tudo em inglês. She fell stairs. E ela olhou pra mim, I don't speak English, I'm Chinese. Eu, ai meu Deus, nem eu, nem a vizinha chinesa falava inglês direito. E ela saiu correndo junto comigo, daí foi os dois correndo. Vamos na próxima vizinha, ninguém em casa. Mais uma, correndo, batemos. Saiu uma mulher. Oh, how can I help you? Aí eu falei, senhora, pelo amor de Deus, a senhorinha caiu da escada lá, a vizinha. Ela, quem? Daí eu falei o nome, ela, ai meu Deus. Saímos os três correndo, aí foi um escarcéu. Fiquei de voltar depois, eu esperei até a ambulância chegar, eles chegaram, estavam tentando abrir a porta, e aí eu fui embora. Um mês depois, eu caí naquela rota. E eu fui até lá, e eu falei, eu vou ter que passar na casa dela. Um mês depois, bati na porta, saiu uma senhora, aí eu, oh, hello, eu sou o entregador lá da Amazon, que outro dia ela, my hero, e me abraçou e disse que eu era o herói delas, e já me puxou pra dentro. Ela era uma das filhas, por coincidência, no dia que eu fui, 3 filhas da senhorinha estavam em casa. E ela era uma senhorinha de 92 anos, gente. E ela acabou fraturando a clavícula quando aconteceu o tombo. E se ninguém tivesse chamado, se eu tivesse me desesperado e saído correndo, ela poderia ter morrido. Como eu fiz todo aquele escarcéu, elas acabaram me chamando de herói. Acho que qualquer um faria isso no meu lugar, né? Mas, enfim, fizeram um baita de um cafezão pra mim, contamos várias histórias e acabaram me presenteando com um baita de um vinho francês e me agradecendo. Enfim, foi uma história muito doida dentre as várias que aconteceram comigo lá. Então é isso, galera. Eu quis compartilhar um pouquinho dessas histórias com vocês. Se vocês quiserem saber mais, porque tem muito mais coisas que aconteceu, deixa aí nos comentários ou no Instagram alguma ideia sobre isso, porque, cara, viajar é a melhor coisa que tem, e se eu puder eu ainda vou fazer muitas vezes na minha vida. Gente, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Não esquece de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, e se inscreve aqui no canal também, você que ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said I'm mine, but what do you mean? I am the one.